Ao vivo! Estamos aí mais uma vez. Nesta noite estará conosco Pastor Davi Curti. Curti, comentei. Curti, presidente dos Pastores Batistas do Rio de Janeiro, hein? Menino é bom. Ai, cadê o povo? Vamos chegando aí. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Ultimamente eu tô sendo de bom dia, de boa tarde, boa noite, boa madrugada, tô sendo de bom tudo. E aí, Lucas? Você tá bom, meu filho? Estamos aqui na live da hora nona, esperando o pastor Davi curtir. Vamos aguardar. Olá, Marlon. Esperando o pastor Davi curtir, para a gente bater um papo aqui hoje na live da hora nona. É isso aí, pessoal. Aguardando, estamos aguardando. Cadê o povo? Tá chegando ninguém aí, rapaz. Você está dando problema na live, está travando lá pro pessoal. Tá tudo bem aí, gente? Comenta aí pra mim se tá tudo ok. Aguardando a chegada do pastor Davi Curti. Daqui a pouco ele estará junto conosco. Pastor Ailton, Marlon, tudo bem com vocês? Salgueiro, Pernambuco, rapaz... Aí é benção, hein? Pastor Ailton, Salgueiro, Pernambuco. É você que tem falado comigo no WhatsApp? Sobre pregação e tal? Tá tudo beleza aí, né? Benção. Aguardar a chegada do Curti. Pastor Davi Curti, do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele chega aí, a gente vai bater um papo. Live da hora nona. Cadê o povo aí, ó? Tá chegando. Fala, Vanderlei. Mandar logo um beijo pra você antes que você me peça. Daqui a pouco você tá pedindo beijo aí. Eu já dou logo de uma vez pra você não pedir. Você foi seminarista do Davi Curti, rapaz? E tá em Salgueiro, Pernambuco. Caraca, yes. Rapaz. Que benção, hein? Fala, meu querido. E aí? Como é que tá? Tudo bom, Manu? Beleza? Rapaz, eu tive que fazer uma manobra aqui para entrar nesse Instagram, hein? Você é o segundo que eu consigo entrar. Eu tinha um problema de configuração aqui de fuso horário, meu Instagram não entrava. Só entrava quando eu começava. Se alguém começasse a convidar, eu não entrava. Eu tive que chamar um rapaz para fazer uma verificação para mim, e agora está funcionando. Beleza. Rapaz, mas que mistério é esse? Eu não sei, era algum problema no meu telefone que eu não conseguia corrigir, mas agora está funcionando. Hein? Mas que benção. E aí, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Tá na loucura aqui, na correria danada, os hospitais superlotados, minha esposa é médica, né? Tá trabalhando pra caramba aqui. Caramba! Olha o filhote aí. E aí? Como é que é o nome dele? Lucas. E aí, Luquinha? Oi! Beleza, meu brother? Esse é o tio Manu, o pastor Manu. Tá? Rapaz, ainda bem que puxou mamãe, né, Luquinha? Pois é, nessa, né? E aí, Davizão, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Conta um pouco aí da sua história, da sua caminhada. Você é um cara envolvidão desde muitos anos aí, igreja,
com denominação? Conta um pouco aí da sua trajetória. Eu sou Davi Curti, sou o pai do Lucas, que está aqui, bonitão, vai fazer 8 anos, casado com a Gisele, nós estamos casados há quase 18 anos, 17 anos, quase 18, e sou pastor da Igreja Batista Suburbana, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não tinha Avenida Suburbana, que é uma das principais avenidas aqui da Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro. E fui pastor por 16 anos da Segunda Igreja Batista em Inhaúma, também aqui bem próximo da igreja onde eu estou hoje, uns 3 quilômetros de distância. E tenho o privilégio de estar trabalhando atualmente com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da seção carioca, onde eu sou presidente nesse ano. E louvo a Deus pelo privilégio de estar trabalhando aí com a nossa liderança pastoral, também na minha igreja, com a minha família. Louvo a Deus por isso. Gisele está no hospital hoje, é plantonista, está 24 horas de plantão, ela é médica. Está ali, tem semana aí que ela só está dormindo em casa um dia por semana. Porque está muitos médicos aí infectados, né, com a Covid, e acaba aumentando as taxas de quem está bem. Até agora não demonstrou nenhum sintoma. As pessoas dizem que eu puxo mais no meu pai do que a minha mãe. É? Tá bom, vai lá. Aí, ela está num ritmo aqui bem intenso de trabalho, viu? Uma alegria poder estar aqui com você, Manu. Eu tenho acompanhado o seu trabalho já há algum tempo aí via redes sociais, trabalho da sua igreja, tenho assistido algumas das suas palavras e pregações e tenho aprendido muito aí no seu dinamismo, com o seu trabalho, com o seu conteúdo. E agora a gente pode conhecer, você está aí presidindo os pastores capixabas, eu estou aqui na Carioca, a gente pode se conhecer na convenção do Batista Carioca. Tem sido uma amizade que a gente tem feito muito agradável. Espero que seja bastante. Mas, Davi, você foi criado em que igreja? Então, eu fui criado no Evangelho, meus pais foram da igreja, minha mãe foi criada na igreja, meu pai se converteu na juventude, eles se casaram nessa igreja, se conheceram, se casaram na igreja Batista de Barão Taquara, fica aqui na região de Jacarepaguá, na cidade do você Rio de era Janeiro. da Taquara, cara? Isso, Então você foi ovelha de Novaes, então mesmo, né? Sim, eu fui ovelha do pastor Davi do Novaes, não é isso? Eu não cheguei a ser seminarista do Novaes, eu fui seminarista do Davi Malta, eu terminei o seminário em 97 e o Novaes entrou em 98. Aí ele pediu a minha ordenação, fiquei auxiliando ele ali por quase um ano, em Barão Taquara. No finalzinho de 98 eu fui pastorear a Segunda Igreja Batista de Inhaúma. Então eu caminhei com ele ali por um ano, mais ou menos, na igreja de Barão Taquara. Ele pediu minha ordenação e depois eu saí para pastorear em Inhaúma, fiquei lá 16, agora estou há 4 anos em Suburbana. 20 anos aí de trabalho pastoral. É na Avenida Suburbana mesmo, a igreja? Não, ela fica numa transversal à Avenida Suburbana. Ah, tá. Mas ela chama Igreja Batista Suburbana por causa da avenida. Porque quando a igreja que organizou, ela organizou sendo a igreja mais perto da Avenida Suburbana. Nossa igreja já está aí caminhando, a primeira igreja batista de Cascadura, e nós já temos 70 anos. Então, quando foi organizada a igreja lá atrás, ela era a igreja mais perto da Avenida Suburbana, que é a terceira maior avenida aqui do Rio de Janeiro, né? A maior é a Avenida Brasil, depois a Avenida dos Américos, na Barra da Tijuca, bastante conhecida, depois a Suburbana, que corta toda a zona norte e um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, dentro da cidade. O bairro, então, é Cascadura, né? Na verdade, o bairro da igreja em si é Quintino, né? Mas a gente sempre está com referência a Cascadura. Quintino é um bairro um pouco menor. A gente está na pontinha de Quintino, a gente fica aqui meio que uma divisa de Cascadura, Quintino. Aí a gente acaba... Quintino é o bairro do Zico, né? Quintino não é o bairro do Zico? Isso mesmo. Zico nasceu e jogou bola com Quintino aqui. É o galinho de Quintino. Bom demais. Davizão, como é que tá o desafio aí, cara, com os pastores aí no Rio de Janeiro? São quantos pastores na seção carioca? Filiado à nossa ordem, nós temos acho que 941 pastores. Mas são cerca de 2.000 pastores batistas na cidade. É mesmo, cara? Isso só na capital, né? Não estão no estado. Então, pois é, então.
É o que eu ia frisar para o pessoal que está acompanhando a gente aí, talvez não saiba. Uhum. O pastor Davi Curti é o presidente dos pastores batistas cariocas, porque lá no Rio de Janeiro tem duas convenções estaduais e duas seções da Ordem dos Pastores, a Carioca e a Fluminense. A Fluminense é a maior convenção estadual do Brasil e também a maior seção de pastores. Mais de 2.000 pastores e mais de 2.000 igrejas na convenção e na seção fluminense, que é todo o interior do estado do Rio, que é uma região muito profícua para o evangelho e por isso é muito grande. Agora, você vê que curioso, rapaz. Aí, ó, tá te mandando um abraço aí, ó. O pastor Ailton Rocha, diz ele que foi seu seminarista, tá lá em Ailton é meu Pernambuco irmão. agora. Eu estou tentando fazer uma live com o Ailton, acho que umas 2 ou 3 semanas, estava com aquele problema, que não fechava o nosso vídeo, o meu vídeo não abria para ele. Tudo bom, Ailton? Ailton é um amigo muito querido. Tá dizendo que você cuidou muito bem dele num momento crucial da vida dele e tal. É legal isso, né? Mas o ministério proporciona a gente. Ei, Vivi, ei, todo mundo aí. Então, Davizão, você vê que curioso, cara. Olha como é que o Rio de Janeiro é uma proporção absurda. O estado do Espírito Santo, o estado inteiro que eu presido, tem quase 900. E só a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 900. Isso aí. Agora, aqui na cidade do Rio, nós temos aí, o último dado que eu recebi, nós somos 522 igrejas batistas na cidade. Entendeu? Filiadas ou gerais? Não, 522 igrejas batistas filiadas na Convenção Batista Carioca. Rapaz, é muita igreja, hein, Davi? É muita igreja. Muita igreja. Só na cidade do Rio de Janeiro, só na capital. Impressionante, né? Ao que você atribui isso, Davi? A presença do seminário, os americanos, o que você atribui esse crescimento aí explosivo? Na década, o que a gente conhece aqui, assim, da história, na década de 1970 e 80, houve um movimento de evangelização do Rio de Janeiro, que era chamado de MOERJ. Era uma coisa até mais estadual, porque aqui existia o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, né? Depois foi feita uma fusão, dividiu de novo, aquele negócio todo. E quando houve a fusão, acho que se não me engano em 75, acabou permanecendo duas convenções, né? A Convenção Batista da Guanabara e a Convenção Batista Fluminense. Entendeu? Daí a Guanabara hoje é chamada Convenção Batista Carioca, mas aquele movimento lá em 1970 e 1980 se preocupou em adquirir propriedades estratégicas para implantação de igrejas. Eles começaram a comprar terreno e lote para todo lado e começaram a abrir igreja em todo canto. Entendeu? Mas houve assim um movimento de crescimento na década de 90, início de 90. A expectativa era estabelecer uma igreja para cada 10.000 habitantes da cidade. Um templo para cada 10.000 habitantes da cidade. Entendeu? Então era um templo, e a gente entendia que um templo era uma igreja ou uma missão, uma congregação, né? E aquilo ali foi sendo desenvolvido. Hoje a cidade tem 7 milhões de habitantes, e nós temos quase 700 templos, contando com as igrejas e as congregações. Né? Então sempre foi essa expectativa de estabelecer um templo. Né? Bem legal. Sempre foi essa expectativa, estabelecer um templo para cada 10.000 habitantes da cidade. Então aqui você andando, você vê uma igreja, você anda 2 quilômetros em outra igreja, mais 1 quilômetro em outra igreja, mais 2 quilômetros em outra igreja. E mesmo aqui no Espírito Santo a gente tem também esse privilégio de estar nessa média e em alguns contextos até bem acima dessa média. Aqui em Vila Velha, por exemplo, nós somos quase 500.000 habitantes na cidade de Vila Velha e somos quase 70 igrejas, mais ou menos. Na cidade da Serra, por exemplo, a cidade da Serra tem em torno de 600.000 habitantes e tem mais de 100 igrejas batistas. Então, assim, está quase o dobro da média, quase um templo para cada 5.000 pessoas. Muito bom. São estados muito evangelizados, né? E não sei se você sabe. Esses recursos, você sabe dizer se vieram dos americanos mesmo? Para comprar os terrenos, a capela, aquelas missões que vinham para fazer capela, né? Sim, inicialmente teve muito recurso de fora, mas muita campanha feita internamente aqui com as igrejas locais, né?
Como aqui sempre foi a sede da Convenção Batista Brasileira, de seminários, das organizações, isso logicamente contribuiu muito. Mas eu não sei Sim. se você sabe, o estado do Espírito Santo, eu ouvi isso uma vez eu não sei se foi do pastor Ivaldo Pimentel, que foi executivo da Convenção Brasileira, que o estado do Espírito Santo foi o primeiro estado a ter uma igreja em cada município do estado. Eu acho que foi isso mesmo. O primeiro estado que conseguiu fechar todos os municípios com pelo menos um templo batista. Isso aí. Alcançamos essa meta há um tempo atrás e estamos mantendo até hoje, graças a Deus. Há um tempo atrás a gente perdeu. Tem alguns municípios aqui que é aquela história, né? O município não tem estrutura para se tornar município, mas se emancipa e aí depois não tem muita condição de se manter economicamente e etc. E isso prejudica tudo, prejudica o comércio e acaba prejudicando a igreja. Então a gente tem alguns municípios aqui que são bem pequenos, que deveriam naturalmente ser distrito de algum município maior. E aí eles se emanciparam, então a gente tem igreja lá. Mas como o comércio é muito fraco, a situação é toda muito fraca, as igrejas também não prosperaram, assim como os municípios também não. Então a gente teve há um tempo atrás 2 ou 3 municípios que as nossas igrejas estavam fechadas. Mas aí teve um trabalho aqui, e o pastor Diego está fazendo um trabalho muito bom aqui com relação a missões estaduais, e a gente teve aqui 2 executivos de missões estaduais que eram muito dinâmicos, muito trabalhadores. Tivemos o executivo da convenção, você deve ter conhecido, o pastor Hilton Pereira. O Hilton foi uma mola propulsora aqui na década de 90, que fez com que a evangelização e a construção de templos, ele fez vários convênios com os Estados Unidos, com a Convenção Brasileira, e ele era muito articulado, cara, e ele construiu igreja. O período que ele ficou como executivo, a convenção, em termos de número de igrejas, quase que triplicou, cara, na época dele. Muito bom. Ele fez um trabalho de evangelização, mas era o momento também, né? A década de 90 foi o momento da expansão do evangelho em todo lugar. Quem aproveitou, né, a onda surfou bastante. E ele aproveitou bem, o Estado aqui também aproveitou muito bem. E aí, depois que o pastor Diego assumiu, fez um trabalho, aí a gente tem conseguido agora manter igrejas, pelo menos uma igreja batista, com um pastor batista ou um missionário em cada município do Estado do Espírito Santo. E somando todos os habitantes do Estado e a quantidade de igrejas, a gente está um pouco acima dessa média aí de uma igreja para cada 10 mil também. Que nós somos aqui cerca de 600 e poucas igrejas, e o Estado aqui tem isso aí, em torno de 6 a 7 milhões de habitantes, então é mais ou menos a média, né? Tá bem parelho. O Rio de Janeiro é a segunda cidade no mundo em número de igrejas batistas. Só mesmo? quem tem mais igreja batista em termos de município, de cidade, é Nova York. É brincadeira. Sério? Sério. Cara, não sabia disso. Que legal. Não sabia, que legal, Davi. Quantidade de igreja por município, né? Independente do tamanho do município ou da igreja. Quantidade de igreja batista por município. Primeiro lugar no mundo é Nova York, depois é o Rio de Janeiro. E Nova York está muito na frente, né? Está bem na frente. Você tem noção de quantas? Eles têm umas 200 igrejas a mais na cidade de Nova York. Então tem quase 1000 igrejas. É imensa, né? Nova York é um mundo. É maior que São Paulo, né, cara? Nova York é um planeta. Mas você sabe de São Paulo, cara, que é uma metrópole enorme? Sabe dizer quantas igrejas tem no município de São Paulo? Tem noção não, né? Não sei dizer, não. São Paulo é bem maior. Eu não sabia disso, cara. Não sabia disso, que legal. Nova York é o primeiro e Rio de Janeiro. Legal.
Mas, Davi, fala pra gente aí do seu trabalho como presidente dos pastores aí no Rio de Janeiro. O Uhum, que é que você tem feito nesse tempo de pandemia? Eu vi que você fez várias ações aí legais, fez umas uhum. lives de treinamento, capacitação para os pastores aprenderem a mexer nas ferramentas de tecnologia e tal. Fala um pouco aí do trabalho. Sim, nós nos preocupamos aqui. O pastor Rômulo Borges, o nosso executivo, ele é bem enfranhado nisso aí. Ele que tocou fogo nesse negócio aqui para dinamizar esse trabalho. E ele surgiu com a ideia, vamos fazer umas lives. Então, nós começamos a fazer todas as terças e quintas. E fizemos duas conferências aí durante 2 semanas, de segunda a sexta. Também teve uma receptividade muito boa. Nós tivemos, você vê, uma das nossas lives, que você chegou a acompanhar, com o pastor Luiz Taião, com o pastor Luiz Roberto, pastor Novaes, pastor Walter Júnior. Aquela live teve mais de 14 mil acessos. Ah, Entendeu? As nossas lives elas têm uma visualização assim, de 1.500 a 2.000 no total. Depois o vídeo fica disponível lá no conteúdo do YouTube, na playlist. Mas aham. essa live teve mais de 14 mil acessos. Pode ser expectativa muito além do que a gente esperava. E os pastores têm participado, têm reconhecido, muitos líderes de igreja têm participado também, e a gente tem percebido assim, que tem sido um efeito muito positivo a participação nessas lives e a forma da gente ter contato com o povo agora, né? E eu acredito também que isso vai mudar muito a nossa forma de trabalhar daqui em diante, né? A gente Sim. vai focar muito nas mídias, na tecnologia, para poder atender aí todas essas demandas, né? Eu já era, eu sempre fui muito focado, muito ligado, sempre Uhum, gostei, sempre percebi o poder e o custo-benefício, cara, da internet. Nada se compara. A internet é disparado a mídia mais barata, sempre foi. E eu uhum, sempre usei a internet. Eu mencionava, domingo agora a gente teve aqui uma EBD online, onde o nosso líder aqui da educação cristã, o ministro aqui, o Salmo. Você conhece alguém que chama Salmo, Davi? não, Pois é, salmo cara. conheço, não. Salmo não. É. Tem um irmão aqui na igreja, ele é bacharel em teologia e ele cuida da parte de educação aqui da igreja, da EBD e tal. E ele fez uma EBD online, um bate-papo com todos os professores. Nem todos puderam participar, mas professores do Ministério Infantil, da Juventude, eu, dos adultos e tal. E foi um Uhum, bate-papo legal sobre esse momento e tudo. E eu falei nesse bate-papo lá, que eu vou repetir aqui. Eu conheci a minha esposa, Davi. Na verdade, eu já tinha conhecido ela quando eu era criança, mas nunca mais nos vimos, eu nem lembrava mais dela. E aí nos reencontramos na internet, cara. Numa uhum, sala de bate-papo no Mirk. Era um servidor undernet e tinha umas salas, uma espécie de canais de bate-papo que você entrava no canal pela hashtag. Aí tinha canal hashtag Volta Redonda. E a galera entrava ali, era tipo um grupo de WhatsApp, onde o que você coloca no grupo todo mundo vê, mas você pode chamar a pessoa em inbox e conversar só com ela. Era o tá. primórdio do ICQ, do MSN, era lá Uhum, atrás mesmo. tá. Foi dia 19 de março de 2002. A gente entrava depois da meia-noite para pagar um pulso só, né? Internet de Uhum, escada e tal. E eu tava, cara, na internet, eu já era skatista profissional, morava em São Paulo, eu tinha um apartamento lá em São Paulo, mas minha mãe morava em Volta Redonda. Eu morava em Volta Redonda com ela e fui para São Paulo. E eu ficava vindo periodicamente, porque ela não estava bem de saúde e tal. E aí eu acabei alugando no prédio dela, vagou a cobertura do prédio. E na época eu era menino, solteiro, né? 18 uhum, anos, 19 anos, não tinha um periquito para dar água e ganhava muito bem com o skate. E aí eu aluguei aquele apartamento, que era a cobertura do prédio onde minha mãe morava, para poder ficar perto dela. E aí instalei a internet, cara, e ficava. Aí a gente estava para fazer um evento lá no final de semana, e eu entrei nesse canal de bate-papo de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, para divulgar o evento que a gente ia fazer. Uma demonstração de skate, uns amigos iam vir de São Paulo, tal, do Rio. E eu estava divulgando o evento, ela veio e me chamou, um primo meu, que era vizinho dela,
e eu fui passar férias na casa desse primo, conheci ela quando eu era criança, e aí ela veio perguntar se era eu, que ficou sabendo do meu primo, que tinha falecido e tal, tal, tal. Ali a gente começou no bate-papo, ela mandou uma foto, e foto vai, foto vem, papo daqui, papo dali, trocamos telefone. No dia seguinte eu liguei para ela, quando foi no dia 20 de março de 2002, no dia seguinte, 8 horas da noite, eu já estava dando um primeiro beijo nela, e nunca mais, meu querido. Estamos casados aí até hoje. Com um mês de namoro, eu pedi ela em casamento, com 3 meses nós casamos, e já vamos aí para 18 anos de casar. Eu também casei em 2002. Eu casei em 2002, só que a história é bem diferente. Né? Por causa da internet, é muito barato, cara. Você fala com muita gente. Na época, a mídia que a gente tinha era fazer cartaz, era botar na rádio, era fazer um outdoor, era botar na TV. Tudo mídia caríssima, cara, caríssima. E por um alcance muito menor. E aí eu descobri, cara, lá no início, falei, cara, se eu for para a internet, eu vou atrás do meu público-alvo, eu vou jogar as informações, vou divulgar tudo e vou pagar mixaria por mês nesse negócio. Que é isso? Nada é mais barato, mais eficiente do que isso. Aqui no Rio, nós temos um pastor que é muito querido aqui, pastor já está até aposentado, jubilado do ministério, que é o pastor Gessé Pinheiro. Ele é até pai de uma amiga muito querida aqui da minha época de Juventude Batista. E o pastor Gessé insistia, a gente tem que ter um programa de televisão, tem que ter um programa de televisão, tem que ter um programa de televisão. Hoje a gente não precisa mais ter esse dinheiro para ter um programa de televisão. A gente tem todos os canais de internet aí para a gente fazer um trabalho, amplificar o alcance de forma magnífica. É tremendo isso. Davi, cara, nós somos aqui uma igreja de bairro, cara. Entendeu? A nossa igreja é uma igreja de bairro, cara. Igreja, sabe, pequena, uma igreja simples, com 20 e poucos anos de existência, que já viveu várias dificuldades, já teve, viveu um período assim de saídas de pastores, sabe? Já teve divisões, rachas, alguns períodos muito turbulentos. Então, é uma igreja muito jovem e que passou já por muita coisa difícil. E eu estou aqui, vai fazer 5 anos, cara, e a gente, uma igreja de bairro com investimento mínimo do mínimo do mínimo. Cara, a gente usa celular, a gente usa uma câmerazinha handcam, baratinha, compramos na internet, dividida em 10 vezes. A gente puxa nossas gambiarras de fio, de lâmpada e tal. Claro que a gente esconde as gambiarras para não ficar feio, mas, cara, a gente, sabe, faz culto infantil, cara. A gente usa chroma key, a gente, sabe, faz um monte de coisa. E tem seminário online, tem aula online, tem culto online. E o canal nosso, cara, desde que eu cheguei aqui, porque eu já vim para cá com essa mentalidade, desde de sempre, desde o skate, desde sempre eu tive essa pegada de internet, e pastoreando juventude, depois congregação, sempre investindo em internet. Cara, e vim para cá com essa pegada, e né, a igreja aqui não tinha muito essa visão, não tinha essa pegada de mídia e tal. Muita gente assustou no início, muita gente até saiu da igreja porque discordava, porque esse pastor só quer saber de mídia, de marketing, bababá. Cara, mas hoje nós somos uma igreja de bairro, entendeu? Que assim, não tem muitos membros, já chegamos a ter bastante gente, já chegamos a reunir aqui 400 pessoas, teve culto nosso aqui de bater quase 500 pessoas, mas aí a gente foi, algumas dificuldades e tal, vários ministros saíram ano passado, aí a coisa vai, né? Então assim, mas a gente tem aí 200 e poucos membros, cerca de 300 pessoas frequentam a igreja regularmente. Quer dizer, uma igreja de bairro, cara, um tamanho até médio, legal. Eu cheguei aqui, tinha pouca gente, a igreja estava passando um período muito difícil, Deus abençoou demais. Mas eu quero dizer o seguinte, uma igreja de bairro que tem um orçamento muito pequeno, que faz um investimento menor ainda, cara, e a gente tem um alcance, eu vi agora na pandemia, igrejas grandes, gente com dinheiro, desesperado, nos grupos de WhatsApp, pedindo inscritos, porque precisava de ter 1000 inscritos para poder fazer ao vivo no YouTube. Cara, e aí eu assustei, Davi.
E aí tem um outro menino aqui que é bacharel, ele era seminarista até o ano passado, se formou, ele cuida aqui dessa parte de tecnologia e tal, ele trabalha nessa área e gosta muito de software, de hardware, ele entende, ele gosta, ele mexe, e ele que meio que coordena essa parte aqui, tecnológica da coisa. E aí um dia, cara, a gente estava batendo um papo no grupo da liderança da igreja sobre o alcance da igreja e tal. Aí ele pegou e falou assim, e eu sempre assim, botando pilha, né, na igreja. Gente, vamos fazer, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer, vamos divulgar, vamos escrever, bababá. Eu sou chatão mesmo. Todo dia eu mando link, peço para entrar e bababá, bababá. Porque, cara, se não ficar em cima, a coisa não vinga, não tem jeito. A internet é isso. Toda a galera que trabalha com isso fala, cara, tem que ter constância, tem que ter aquela rotina, tem que ser meio chato mesmo para a coisa vingar. Se você faz aqui, aí desanima, faz da lá, esporádico, a coisa não engrena. E aí, cara, eu tomei um susto, que aí o menino pegou e falou assim, e eu botando pilha neles, porque para mim nunca tá bom, né? Eu quero sempre mais, vamos embora. Aí ele virou e falou assim, pastor, não sei se você já percebeu, mas em termos de inscritos, nós somos a maior igreja do Espírito Santo, pastor. Você quer mais o quê? E aí eu fui me dar conta. Eu falei, que isso, rapaz? Você tá maluco? Pô, e a gente tem igreja aqui, Davi, que tem 2.000, 3.000 membros, cara. E aí eu falei, não é possível. Aí eu fui no YouTube, na hora, eu batendo para o WhatsApp, eu olhei no computador e fui entrando em igreja por igreja das grandonas aqui do estado e fui vendo, cara, tem igreja que tem 2.000 membros que não tem 1.000 inscritos. E a gente, no meio da pandemia, já estava batendo 4.000, entendeu? Eu vendo a galera desesperado pedindo inscrito, e eu falei, cara, por que essa galera tá tão desesperada assim? Porque eu imaginava, cara, a gente que é pequenininho, com a câmerazinha amadora, com meu filho, filmando, editando, a gente tem 4.000, esses caras devem ter 50.000, 100.000, né? Eu imaginava que os caras eram tudo mega. Quando eu fui ver, cara, a igreja virtual era tudo pequenininha, Davi. Tudo pequenininha. E não tem... Aí eu fui olhar o conteúdo, a produção, e realmente, cara, não tinha investimento, não tinha um olhar mais apurado para fazer uma coisa de qualidade, entendeu? E aí, cara, eu achei isso muito positivo, que a pandemia veio para despertar o pessoal nesse sentido. É interessante que a nossa juventude, você pega aí 2 ou 3 ou 4 meninos da igreja, eles entendem tudo disso aí, entendeu? Então, às vezes é falta de espaço ou falta de visão para deixar a juventude trabalhar, mas se você criar esse espaço, você amplia muito o seu ministério. Aqui na igreja aconteceu mais ou menos assim, ó. Um dia eu cheguei numa quinta-feira, e eles estavam todos sentados, tem uns banquinhos aqui embaixo, uma área de convivência aqui, tem uma grama, um quintal e tal. E aí eu aqui no gabinete, acabando de ajeitar umas coisas, tinha atendido o pessoal a tarde inteira, e eles foram chegando para o culto e eu vi um grupinho de adolescente ali. E aí eu sou enjoado com o negócio de recepção também. Eu gosto de receber as pessoas, de despedir as pessoas. Eu gosto de estar, eu fico lá na calçada, na entrada logo. Nosso templo é no 2º andar, então fica meio sem lugar de receber. Eu gosto de ficar logo lá na calçada. O cara pisou ali, eu já pego ele e tal. E aí eu chamei eles com a intenção assim, cara, eu vou dar um papo nesses meninos e vou, já que eles estão chegando mais cedo e tal, e eles estão por aqui, na verdade eles tinham vindo para ensaiar um negócio, sei lá o que era. E aí eu vou botar esses meninos ali no pé da escada, que sobe para o templo, e vou botar esses meninos para dar uma boa noite, para fazer alguma coisa e tal. Vou pintar um cartaz, seja bem-vindo e tá na mão. E aí no bate-papo, o que vocês sabem fazer e tal? Aí o adolescente sabe como é que é, né? Aí o menino falou, não sei fazer nada, não sei o que, lá. Falei, vocês sabem segurar um cartaz, pelo menos? Então nós vamos fazer um cartaz, você vai segurar um cartaz. Não é possível que você não sabe segurar um cartaz. Aí papo vai, papo vem. Aí uma menina, meio pra frente assim, aí mascando um chiclete assim, ela meio marrentinha. Aí eu falei, mas o que vocês sabem fazer? A gente precisa aproveitar o talento de vocês e tal, e tal, e tal. Aí a menina virou e falou assim, eu só sei fazer stories. Tipo assim, né? O pastor não vai nem saber o que é story e eu vou tirar ele de velho, de tal. Aí eu falei, então beleza. Então você está eleita como a líder do Ministério dos Stories. Aí ela assustou.
Falei, sim, senhora, eu vou falar com a menina da comunicação para te dar a senha do Instagram da igreja e eu quero você em todo culto, toda atividade, fazendo story e registrando tudo. Aí ela, que isso, pastor? Eu falei, pode chamar a fulana, a ciclana. Cara, reunimos uma meia dúzia de adolescentes, as meninas com o telefone na mão, cara, registrando o culto, registrando tudo. Aí, resultado, nós matamos 2 coelhos com uma paulada só. Porque eles ficavam no celular durante o culto, às vezes não prestavam atenção, não sei o quê, lá. O culto às vezes tem uma linguagem que não é muito chamativa para eles, então eles não prestavam atenção. E não faziam nada para contribuir com a igreja. Então o que nós fizemos? Nós demos um serviço para eles contribuir, e fizemos com que eles se mantivessem atentos ao culto. Porque para fazer o story, você tem que estar atento. Eu falei, quando eu falar uma frase maneira na mensagem, vocês fazem um videozinho, faz uma foto e bota a frase lá e tal. Então, se você vê o nosso Instagram aí, ao final de todo culto, você vai lá nos stories e tem lá uns 10 a 15 stories, que é o resuminho do culto inteiro, cara. Trechinhos do louvor, momento de oração, frases que foram faladas na palavra, e a conta, e o celeiro, e as campanhas de tal e tal. Quer dizer, deu um serviço para a molecada, deixou eles atentos com relação ao culto, eles passaram a sentar no primeiro banco, prestar atenção na mensagem, porque tem que fazer o story. Cara, todo mundo saiu ganhando, e foi top, foi bênção. E o Ministério de Comunicação daqui da igreja, a média de idade é 16, 18 anos. É tudo menino mesmo, adolescente, entendeu? A líder tinha 20 e poucos anos, agora é uma outra que tem 20 e pouco também, e a minha esposa meio que ajuda, meio que coordena ali, mas é tudo molecada, e você tem que ver, cara, que coisa linda. Eles fazem um trabalho maravilhoso, porque eles têm a manha de fazer, eles têm a paciência, e faz o coraçãozinho, a florzinha, não sei o quê, e papapá, localização e arroba, eles sabem como é que faz tudo, cara. Pai, dá na mão dos meninos, os meninos faz e é bênção. Aí, cara, você não sabe o que aconteceu. Vou partilhar aqui um testemunho com você. Eu fui pregar num congresso, um congresso de jovens, aqui no norte aqui do estado. E aí eu tô lá, rapaz, uma igreja legal, pastor legal, dinâmico, cara, gente boa, a igreja cheia de jovem, e os meninos tudo quieto. E eu percebi que a igreja não tinha uma presença muito, sabe, relevante e eficaz na internet. Aí, no meio da mensagem lá, eu fui e contei essa história. E aí falei, aí, vocês que são adolescentes aí, vocês precisam servir a Deus, pegar o telefone de vocês e papapá. Não é não, pastorzão? Vamos botar essa molecada para trabalhar. Aí o cara ficou em pé e falou, não, senhor! Aqui ninguém usa celular não, meu filho! Que aqui a prioridade é adorar a Deus. Aqui tem que ficar com o celular desligado. Aí eu falei, meu pastor, então me desculpa, não, esquece, gente, esquece que eu falei, o pastorzão é que manda, e pai e tal, saí pela tangente e fui embora, quer dizer, olha como é que tá o negócio. Mas, cara, tem muito pastor hoje correndo atrás aí do prejuízo, entendeu? Pastores mais jovens estão com mais facilidade, mas mesmo assim eu vejo muitos pastores jovens que não têm entendimento nenhum nessa área, nenhum, entendeu? E os pastores de mais idade estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. Eu falei, pastor, manda isso da juventude para cá, que a gente passa uma dica, uma orientação. Você pega 2, 3 meninos aí que eles resolvem o seu problema rapidinho. Bota para eles verem um tutorial aí dos 4, 5 vídeos aí pelo YouTube, que eles aprendem rapidinho e botam em prática. Não é difícil, é simples, é barato, não é custoso, entendeu? Tem que se dedicar. Se você se dedicar, você vai melhorando aí a sua produção e fica cada vez melhor, entendeu? Agora a galera tem que se dedicar. E eu fiz até um vídeo no início da pandemia, eu fiz um vídeo falando assim, incentivando os pastores a fazerem alguma coisa, né? Porque às vezes os caras ficam preocupados assim, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho uma iluminação decente, eu não tenho como pegar o som lá da mesa para ficar bonitinho, vai ficar chiando, vai ficar escuro, vai ficar feio. Cara, tem que fazer, tem que começar.
Quando eu assisto os nossos primeiros vídeos aqui da igreja, rapaz, eu tenho até vergonha. Falo, caramba, eu não acredito que eu botei isso no YouTube, mas a gente estava começando e eu precisava começar de algum jeito. Então a gente começou no improviso, com a câmerazinha bem vagabunda, e a gente não tinha noção da iluminação correta. Então, assim, a gente foi fazendo e foi quebrando a cara. Rapaz, tá escuro, como é que a gente faz? Ó, tem que botar uma luz. Então, o negócio é que uma coisa vai chamando a outra. Aí você precisa investir mais, aí tem que ter uma câmera melhor, aí tem que ter uma iluminação melhor, aí você já tem que investir né, o que está por trás, o background, já não pode ser muito claro, porque senão vai ofuscar e tal. Então, aí você começa a mexer, e aí a gente revolucionou aqui, fizemos tratamento acústico, iluminação cênica, e papapá, e tal. A igreja hoje está igual um teatro, cara. Coisa mais linda, tudo tratado e tal. E aí a gente consegue ter uma certa qualidade, mesmo com pouco investimento, mas porque deu muito trabalho. A gente virou por muita noite aqui, batendo prego, parafusando, e colando lã de vidro, esticando pano, e pinta dali, corta daqui, parafusa dali, testa de novo, ficou ruim, mexe na lâmpada, sobe na escada, desce a escada, sobe, mexe de novo, ficou ruim, até ficar bom. Só que os caras querem ficar bom sem trabalhar, sem mexer, sem testar, aí não tem como, né? Não, mas primeiro você tem que ter a visão e depois tem que ter vontade de fazer. Se não tiver a visão, não vai a lugar nenhum. Alguém tem que ter a visão de que esse é um caminho e hoje é o melhor caminho para a gente fazer o trabalho. Até para fazer discipulado, tem sido assim, uma ferramenta muito legal, muito legal. Nós estamos começando aí agora a chamada década de fazer discípulos, que é de 2020 a 2030. Então vamos focar, enfatizar na questão de discipulado dos membros das igrejas, até discipulado com pastores, mentoria pastoral, que a gente tem que criar esse paradigma. E a ferramenta da internet é magnífica. E você faz o processo de discipulado à distância, você está cuidando, você está pastoreando, você está aconselhando, você está orientando. Quantas vezes eu já peguei aqui madrugada dentro, orientando pessoas por WhatsApp. Entendeu? Conversando por telefone, por WhatsApp, por vídeo, por áudio. Eu tinha uma dúvida, cara, para te perguntar, eu já estava até me esquecendo, ainda bem que eu lembrei. Se aí no Rio, como é que é a questão, se tem muitos pastores que são contra, que são contrários, que não conseguem compreender essa coisa de igreja na mídia, igreja na internet, se tem alguma barreira, algum empecilho, alguma dificuldade, como é que é o seu contexto aí? Porque o meu aqui, vou confessar, o meu aqui foi o seguinte, até a pandemia, tinha, assim, poucos interessados, raros fazendo algo relevante, e a maioria deixa a vida me levar, a vida leva eu, enquanto eu não precisar disso, eu não vou pensar nisso. Aí veio a pandemia. E tinha um grupo que era o grupo contrário, né? A grande massa estava indo na onda sem se preocupar. Poucos estavam preocupados e fazendo algo, e alguns estavam contrários. E eu recebi, cara, muita crítica. Rapaz, mas o povo falava, vários pastores assim mais chegados a mim. Eu cansei de receber gente aqui no gabinete, de receber telefonema. Ô, Manuzão, cara, eu gosto de você, cara, você é um cara bom, pô, você tem tanto potencial. Rapaz, dá uma maneirada, cara, você tá muito mídia e tal, isso não pega bem, você tá se autopromovendo, cara, isso não pega bem. O Ministério Pastoral, convém que ele cresça e que você diminua, papapá. Entendeu? Entendi, mas aqui eu já ouvi isso também. Aí você chega para se promover. Pois é, Davi. Aí veio a pandemia. Aí os mesmos caras que me chamavam de mídia, que me zoava, começou a me ligar desesperado para perguntar como é que fazia. Agora você está virando consultor, né? Como é que é aí? Aí também é assim? Nós tínhamos alguns pastores até, eu não quero nada com isso, eu não tenho nada disso, eu não sou dessa geração. Mas, na verdade, a gente não tem frente nessa área, entendeu?
As igrejas maiores sempre investiram nisso, já perceberam, já sabem que se não investir nisso, elas ficam para trás. Mas de igreja média para baixo não há serviço. Entendeu? É uma ou outra igreja. Aí no Rio, e eu acompanho, até para ter assim, referência, né? Eu acompanho aí, por exemplo, a Atitude, né? Tem um trabalho legal já há um tempo, Recreio, o Purim lá no Meia já estava começando também a dar uma virada na chave. Por incrível que pareça, cara, um cara que me surpreendeu demais foi o Neil, cara. Eu não imaginei que o Neil fosse, sabe, porque ele é um cara mais na dele e tal. Cara, a Igreja Betânia é uma das melhores lives, cara. Isso já tem 2 anos e pouco, quando a gente começou a transmissão online aqui com um pouco mais de qualidade. A live que eu mostrei para o Ministério de Comunicação, para eles terem como referência, foi a live da Betânia. Eu falei, cara, se a gente chegar nesse nível aqui, eu estou satisfeito. Cara, eles têm jogo de câmera, eles passam a letra do louvor e o sinal da internet bem estável, não tem pico, não tem queda, não tem atraso, não tem nada, e o número da audiência altíssima. Cara, o Neil tava dando show de bola já, ó, há um tempão. Eles já estão há muitos anos, há mais de 5 anos ou mais até, que ele tem uma frente na internet muito forte, sempre teve. Sempre cara. Foi muito focado em processo quando eu descobri, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginei que ele fosse ter essa pegada. E depois, cara, eu tive eles assim como referência mesmo. Agora, você falou, tem quase 900 igrejas na cidade do Rio de Janeiro, e eu não consegui encher aqui uma mão de igrejas batistas que tem um trabalho de relevância na internet, cara. É muito pouco, você, né? Nós temos aqui cerca nós não temos 20 igrejas na cidade que tenham mais de 1.000 membros. Entendeu? Nós temos igrejas que já têm mais de 10 mil membros, igrejas que têm 6 mil membros, 4 mil, 3 mil, 2 mil, mas nós não temos nem 20 igrejas. São 17 igrejas que têm mais de 1.000 membros na cidade. Entendeu? Temos 17. Essas igrejas são as que mais investem nessa área de tecnologia. E algumas delas nem têm televisão. Mesmo com mais de 1.000 membros, você vai lá ver que a igreja não tem essa visão ampliada no que diz respeito à mídia e tecnologia. Entendeu? E essas igrejas acabam se tornando, assim como para você e para a gente aqui também, a referência em tudo que a gente vai fazendo. Né? Então, quando eles têm a visão, a gente vai atrás deles. A gente sabe que essa igreja... Eu não sei como é que é aí no Rio, porque eu sou do Rio, mas sou do interior, sou de Volta Redonda, né? Então, assim, meu conhecimento era mais da Fluminense. O norte fluminense aqui, nem tanto, mas agora, como eu vim para o Espírito Santo, eu tenho muito contato com o norte fluminense. Eu morei uma época em Itaperuna, mas não era crente, eu era muito novo. Mas o que eu percebo no campo fluminense, onde eu transitei, pelo menos, a mentalidade dos pastores e dos líderes da igreja, Davi. Porque o campo fluminense ele é um campo enorme e muito antigo. Você tem muitas igrejas com mais de 50 anos no campo fluminense. E aí as lideranças dessas igrejas mais antigas normalmente são membros mais antigos. E essa turma, cara, e eles têm uma liderança tão forte que em alguns casos, para não dizer na maioria, eles engolem o pastor. O corpo diaconal, a diretoria, você sabe. A galera engole. Se eles não quiserem, a coisa não acontece. Então não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, não é falta de condição, nem de gente para fazer. É falta de querer fazer mesmo, porque alguns líderes, por conta da mentalidade retrógrada, estão travando a coisa de acontecer porque eles têm a igreja na mão e eles não têm essa visão. Você acha que isso procede e aí no Rio também é assim? Confirmo. A realidade é a mesma, entendeu? E agora eu percebo assim que essa pandemia, esse processo de isolamento social, está mudando todos os nossos paradigmas. Eu tenho visto aqui pastores de 70 anos, de quase 80 anos, gravando videozinho do celular e mandando para o rebanho. É bonitinho, né, cara? É bonitinho demais. Eu acho muito legal. Nós temos, assim,
nós temos tanto conteúdo hoje na internet que está sendo gerado pelas igrejas, isso está causando uma transformação. Né? O movimento Global Kingdom, ele aponta que existem 7 milhões, 7 milhões de templos no mundo. E está todo mundo fazendo alguma coisa, por mais simples que seja, está todo mundo fazendo alguma coisa. Entendeu? E a primeira live que eu fiz, eu estou fazendo live desde o início da quarentena, Davi. E todo dia. E tem culto online, tem culto infantil online, tem culto jovem online, o pau quebra e a gente está aqui todo dia à noite. Tudo bem que nem todo mundo tem que ser hiperativo e maluco igual eu, mas na primeira live que eu fiz, cara, foi muito engraçado. Entrou o Adelso Freire, um brother que é o irmão do Anderson Freire aqui de Cachoeiro. Ele entrou na live, cantou um pouquinho e tal, aí gerou um engajamento grande. E aí eu comecei a falar, a galera começou a pedir versículo e fazer umas perguntas. E aí eu enveredei por esse assunto, porque a galera pediu para eu falar sobre os pontos positivos da pandemia. E aí uma das coisas que eu falei foi isso. Falei, cara, vai ficar estreito agora para a turma. Eu vou citar o nome, mas eu não estou denegrindo o movimento nem as pessoas. Eu gosto e tem muita galera boa, mas só para você entender do que eu estou falando, é o movimento worship. Essa galera que em geral, são neófitos, e isso não é uma crítica, é uma constatação. A maioria deles é novo convertido, não tem uma profundidade bíblica, teológica, discipular. Então, eles estão ali naquela empolgação, eles são playboy, vai para Disney, vai para os Estados Unidos, tem iPhone novo, tem a luz top, tem a internet top, eles fazem uns videozão top, e, cara, estão lá mais tempos, falam a linguagem de forma mais acessível, eles têm, cara, muitos seguidores. Só que a mensagem e a teologia deles é da profundidade de uma colher de sopa. E aí, eles estavam nadando de braçada. Por quê? Porque eles estavam sozinhos, Davi. Eles estavam sozinhos. É igual você falou, a cidade do Rio de Janeiro tem 900 igrejas e você não enche uma mão de 5 igrejas que tinham um trabalho relevante na internet. 5 pastores batistas que são profundamente teológicos, bíblicos, discipulares, que têm bagagem, experiência e vivência. Esses caras não têm um trabalho de relevância. Então a molecada estava livre, leve e solta. Agora está ficando estreito para eles, porque os pastorzinhos do interior, que ninguém dava nada, mas o cara é bom de Bíblia, o cara é um evangelista nato, o cara é um pastorzão, ele está na internet com os videozinhos dele agora. E aí a galera tá vendo que, opa, tem um outro conteúdo que está sendo feito de forma mais simples, mas o conteúdo é muito melhor. E aí, cara, tá ficando estreito. Ou essa molecada do worship corre atrás do prejuízo para aprender Bíblia, ou nós vamos engolir isso tudo. Então vai melhorar para todo lado. Vai ser muito bom isso. Maravilhoso. Eu estava conversando com os pastores hoje de manhã, alguns pastores de igreja assim, com mais de 5 mil, um pastor especificamente. Quando ele pastor, estou aí na sua casa, no escritório, mas a sua janela está aberta. A gente não vê o seu rosto por causa da claridade atrás. Então eu falei para ele, é por isso que o pessoal está pintando o tempo de preto, pastor. Ah, é? Eu falei, fecha a cortina ali, que já vai melhorar 100%. Ele foi lá, fechou a cortina e eu vi o rosto dele. Entendeu? Então são coisas básicas, simples. Entendeu? Cara, eu sou completamente apaixonado por essas coisas, cara. Porque as coisas são simples, mas a galera fica complicando, aí então vai, brother, então vai lá e faz. Aí quando o cara faz, ele fala, ó, não é que é mesmo? Mas vai ser bom, a gente tem conteúdo, a gente tem gente dentro das nossas igrejas que tem condição de fazer, o investimento não é caro, não é pesado, é só a gente ter visão e canalizar. Entendeu? E você vai integrar essa juventude, aproximar, vai fazer o pessoal se sentir certo. Isso vai ser muito bom. Muito bom. É isso aí, brother. Estamos no caminho certo, vamos que vamos. Vamos que vamos, e a tendência é melhorar. A galera abrindo a mentalidade, investindo mais, e a gente vai pulverizar, cara, a internet com conteúdo de qualidade, entendeu? Nossas aulas, cara, a gente tem um seminário aqui na igreja, o Instituto Bíblico Guaranhuns. Cara, a gente grava as aulas, transmite ao vivo para ter interação em tempo real,
Ao vivo não dá muito engajamento, porque é sábado de manhã, entendeu? 7 horas da manhã até meio-dia, sábado de manhã não rola. O ao vivo é só mais assim para quem está realmente disposto a interagir ali naquele momento. Mas as aulas são gravadas, são filmadas, e meu filho filma, depois ele faz a edição e publica no canal. E aí nós temos uma playlist lá no canal, Instituto Bíblico Guaranhuns. Acho que já tem 27 aulas. As aulas são em torno de 4 horas de duração. É um seminário nível bacharel, as mesmas aulas que eu dou no seminário aqui bacharel, eu dou aqui no Instituto Bíblico, usando a mesma literatura, mesmo material. A gente só não tem o tempo, né, a extensão da carga horária que o seminário tem em maneira, quando era em forma de semestres, porque agora também está modular, então quer dizer, já caiu aí também a carga horária. Mas a gente não tem a extensão, mas a profundidade é a mesma do seminário aqui e tal. Cara, e aí a gente está jogando essas aulas. Eu tenho presencial 15 alunos, no máximo, 15 alunos presenciais. E é de graça, Davi. De graça, a gente não cobra nada. Tudo de graça. Tem coffee break, tem material, tudo disponível, gratuito, PDF para todo mundo, e os slides, papapá, ar-condicionado, e cadeirinha confortável, e de graça. Não tem nem 15 alunos presenciais. Porque a galera não tem tempo, a galera não consegue, a galera não quer, eu sei lá, cara. Agora, você vai lá no YouTube, tem aula que tem 2.000 views, 3.000 views, 900 views, 700 views. Como é que pode? Onde já imaginou uma igreja de bairro ter um seminário dentro da igreja para 2.000 pessoas, cara? E outra coisa, Malu, o pessoal diz que, mas agora na internet é tudo de graça. Eu falei, não, meu irmão, não existe nada de graça. Tudo isso que você faz, você não sabe, você tem um retorno absurdo. Você paga para fazer e o retorno é muito maior. Entendeu? O pastorzão Luiz Antônio está dizendo aí que estudou com seu irmão, Davi. Esse pastor Luiz, ele é daqui, mora pertinho de mim, ele é meu amigão, ele é de Teresópolis. Sabe quem é ele? Estudou com seu irmão, Rafael. Isso aí, ele é de Teresópolis. Pastorei aqui pertinho de mim, é meu brotherzão, Luiz Antônio. Abração, mas é isso aí, Davizão. O caminho é esse, cara. É a gente se atentar para usar mesmo a tecnologia, usar mesmo tudo que está à disposição, porque, cara, era um terreno muito fértil e a gente não estava jogando semente nenhuma lá, cara. E aí a galera com semente tudo ruim, sabe? Tava lá, cara, foi muito bom isso. Eu acredito que nós precisamos agora, você liderando aí, os pastores, eu aqui, gerar uma onda de capacitação dessa pastorada da juventude, criar conteúdo para eles aprenderem como fazer, melhorar a qualidade do vídeo, do áudio, do espaço, do ambiente, e a gente começar a colocar o conteúdo que os batistas têm na mídia. Entendeu? Tem muito conteúdo, dá para alcançar muita gente. É isso aí, cara. Então, não vai na igreja, mas você manda um videozinho de 3, de 5, de 10 minutos, qualquer um ouve. Entendeu? E nesse tempo de isolamento, de pandemia, está todo mundo querendo alguma coisa e precisando de alguma coisa. Sim, entendeu? Verdade. Pura verdade. É um tempo que a gente não... Mas respondeu o pessoal aí, um pastor Vanderlei perguntou, é o Luiz de Novo Horizonte? Sim, e o pastor Christian, provavelmente, PIB de Itueta, fez um comentário aí, ó, que pegou o material e vai aplicar lá na PIB de Itueta. É um pastor amigo meu, Itueta é Minas Gerais aqui, divisa ali com Baixo Guandu, bem pertinho aqui do Espírito Santo, e ele é amigão nosso. Aí ele pegou todo o material nosso aqui, os PDF, os slides, e vai abrir um Instituto Bíblico lá na igreja também, na igreja dele, usando o nosso material, botando o logotipo dele, fazendo do jeito dele, as aulas dele, é isso aí, cara. O negócio é botar o conteúdo, edificar a igreja. Aí, que era lá de Barão Taquara comigo, Daniela Medeiros está aí, Flávia Lopes, Saxon também. Olha aí, ó. O pastor Daniel é carioca também, ó. Não sei se você lembra dele. Dá uma moral aí, Davi é contemporâneo. O Sérgio Neves.
Dá uma moral pro Cetebs. Cetebs é isso aí, Cetebs de São Mateus. Ele coordena o nosso seminário lá no norte do estado, em São Mateus. Davizão, vamos acabar a live. Infelizmente, o Instagram limita a live por 1 hora. Agora que estava começando a ficar bom, mas vai terminar. Eu quero agradecer você. Foi muito bom estar contigo. Valeu mesmo. Valeu, mano. Um abração, Manu. Você é o cara, hein? Um abraço. Tamo Tchau, junto. tchau. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Amor. Fiquem na paz.